Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Hemoplay Podcast. E esse episódio nós vamos falar de cuidados que transformam, especial para a semana de enfermagem. Então, hoje nós vamos conversar sobre a atuação da enfermagem em hemoterapia, hematologia e terapia celular, uma área que une ciência, tecnologia, segurança e, acima de tudo, cuidado humano. Eu sou a Marcela, sou enfermeira, gerente de enfermagem do Hemocentro de Ribeirão Preto e vice-coordenadora do Comitê de Enfermagem da ABHH. E eu sou a Thaís, enfermeira, atuo no Hemocentro da Unicamp, na gestão da qualidade, e sou a coordenadora do Comitê de Enfermagem da BHH. A Semana da Enfermagem é um momento muito importante para a gente valorizar a nossa profissão, refletir sobre os desafios do presente e também sobre o impacto que a enfermagem gera diariamente na vida das pessoas. E hoje nós queremos falar especialmente sobre um campo de atuação ainda pouco conhecido por muitos profissionais, mas extremamente essencial dentro da assistência em saúde. Daremos início ao nosso podcast falando sobre o significado da Semana de Enfermagem. A Semana da Enfermagem representa reconhecimento, identidade profissional e valorização. É um momento para lembrarmos da força da enfermagem dentro do sistema de saúde. Mas também, Thaís, é um momento de reflexão. A enfermagem está presente em todas as etapas do cuidado, desde a prevenção até a alta complexidade. E muitas vezes nós exercemos esse papel de forma muito silenciosa, mas indispensável. Na hemoterapia, na hematologia e na terapia celular, isso fica muito evidente. Lidamos diariamente com pacientes fragilizados, processos críticos, decisões rápidas. É uma grande responsabilidade relacionada à segurança, né, Marcela? Muito. Por isso que falar sobre a Semana da Enfermagem é também falar sobre o reconhecimento desses profissionais, tanto em nível técnico, quanto em científico e também humano. E aí, para a gente falar um pouquinho de por que escolher essa área, eu queria começar fazendo uma pergunta para a Thaís, porque essa é uma pergunta que a gente faz muito para si mesmo e para as outras pessoas, né? Por que escolher hemoterapia, hematologia e terapia celular? Por que você escolheu essa área, Thaís? Então, Marcela, a verdade é que muitas pessoas chegam nessa área sem conhecer a dimensão dela. Quando começam a atuar, descobrem um campo vasto, rico, desafiador e transformador. E eu penso que o que encanta muito nessa nossa área, nessa especialidade, é justamente essa possibilidade de unir tanto a assistência especializada, quanto a tecnologia, a inovação e o vínculo que a gente tem, né, com os nossos pacientes e os nossos doadores. Com certeza. Na graduação, a gente não tem muito contato, né, com essa área, mas, por exemplo, na hemoterapia, a gente entende que a transfusão não é apenas um procedimento. Tem toda uma cadeia de segurança e cuidado por trás daquele hemocomponente. É verdade. Por sua vez, na hematologia, nós acompanhamos pacientes em jornadas muito longas e muito difíceis. Mas a gente cria vínculo com esses pacientes, acompanhamos as suas conquistas, as recaídas, os recomeços e também aqueles momentos que são extremamente marcantes. Então, tudo isso é essencial para a nossa experiência como enfermeiros que atuam em hematologia e hemoterapia e terapia celular. Falando em terapia celular, a terapia celular traz um olhar muito voltado para o futuro de saúde. É uma área que está em constante evolução, exige atualização contínua e participação muito ativa da enfermagem. É sim, tá? Eu concordo com você. Essa é uma especialidade que transforma. Toda a hematologia e hemoterapia e a terapia celular são transformadores para nós, não apenas para o paciente, mas também para cada um de nós que atuamos nessa área.
Thaís, falando um pouquinho do cuidado, né, hematológico aos nossos pacientes, eu penso que o enfermeiro ele tem um papel central no cuidado. Nós somos responsáveis por coordenar cuidados muito complexos, por monitorar todos os riscos, por garantir a segurança desses pacientes, dessas pessoas, durante toda a sua jornada, né, em que precisa dessa terapia, desse tratamento. Qual é a sua visão sobre isso? Então, na hemoterapia, Marcela, a gente atua na administração segura dos hemocomponentes, monitorando as reações transfusionais, participando na educação do paciente e da família e também na prevenção de complicações. Eu concordo com você. E existe, além desse lado técnico, existe um papel muito importante relacionado ao acolhimento que a gente fornece, oferece a esses pacientes, a essas pessoas. Muitos pacientes hematológicos, eles convivem com doenças crônicas, tratamentos prolongados, internações frequentes. Nestes momentos, o enfermeiro muitas vezes se torna uma referência de confiança, orientação e suporte emocional. E isso é o que eu vejo na minha experiência aqui no Hemocentro, cuidando até mesmo de pessoas com doenças hematológicas benignas. Na minha experiência também, além da assistência aos pacientes e doadores, eu percebo que o enfermeiro também tem forte atuação na gestão da qualidade, na hemovigilância, elaborando protocolo, capacitando equipe e participando da melhoria de processos. Isso. Acho que em toda a cadeia, desde a doação de sangue, aférese, hemato benigna, hemato em geral, terapia celular, ou seja, nosso cuidado ele vai muito além da execução técnica. É um cuidado integral, seguro e humanizado. Nós temos muitos desafios na nossa profissão. Então, na nossa especialidade, existe ainda o desafio da constante atualização científica. Então, porque nessas áreas de hematologia, hemoterapia e terapia celular, elas estão em constante evolução e muitas vezes essa evolução é bem rápida. Então, o que você pensa sobre esse assunto? Eu penso que o enfermeiro tem realmente que buscar conhecimento, buscar atualização, mas além disso, a gente também precisa fortalecer o reconhecimento da atuação especializada do enfermeiro nesses serviços, né, Marcelo? Com certeza, isso é extremamente importante e eu penso que a gente precisa sim estar a par de toda a legislação, dos protocolos, mas também dentro de cada serviço a gente pode melhorar continuamente a experiência da nossa equipe, por meio das educações continuadas, de produções científicas, de participação em sociedades científicas e da busca pelas certificações e das acreditações. Apesar dos desafios, assim, é uma área extremamente gratificante. A gente consegue perceber de forma muito concreta o impacto do nosso trabalho na vida das pessoas. Bom, passando um pouquinho para um outro tema, Thaís, eu queria discutir sobre a importância da prova de proficiência da BHH. Eu sei que você fez a prova, eu também fiz a prova há alguns anos, e a prova de proficiência da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, ela tem um papel muito importante nesse fortalecimento da nossa especialidade. Como que você enxerga essa certificação, essa proficiência para os profissionais? Com certeza, Marcela, como a gente falou há pouco, né, sobre a valorização do enfermeiro que atua nessa especialidade, a prova, o teste de proficiência, ele representa um reconhecimento técnico-científico e ele incentiva a atualização contínua dos profissionais, né, muito importante. Acho que a gente podia deixar aqui documentado de que essa prova ela é feita uma vez ao ano, sempre no final do ano, e os profissionais podem ficar atentos. A BHH sempre disponibiliza essa informação por meio do seu site e de e-mails também. Bom, eu gostaria muito de incentivar todos os enfermeiros que estão assistindo a esse podcast e que atuam ou desejam atuar nessa área a conhecerem mais sobre essa prova de proficiência técnica e sobre as iniciativas também do nosso comitê, né, de enfermagem da associação,
Brasileira de Hemoterapia, Hematologia e Terapia Celular. Também queria registrar, a gente tem algumas ações, né, dentro do comitê, e tem o próximo EMO com uma programação bem legal. A gente pede para vocês participarem, mandarem ideias, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Isso, e nós precisamos de toda a categoria para fazer sempre um trabalho muito bem feito e compartilhar as nossas experiências, as nossas atuações e melhorar a enfermagem a nível nacional. Bom, então acho que para a gente finalizar, Marcela, nesse especial da Semana da Enfermagem, eu gostaria de deixar o reconhecimento a todos os profissionais que atuam com competência, dedicação e humanidade, principalmente para os profissionais que atuam nessa área, né? Exatamente. E que nós possamos continuar fortalecendo a enfermagem, ampliando o reconhecimento na nossa atuação em hematologia, hemoterapia e terapia celular. Porque cuidar transforma. Transforma a vida, histórias e também transforma quem escolhe cuidar, né? Exatamente, tá? Então, muito obrigado pela companhia. Uma feliz semana de enfermagem para você e para todos que nos acompanharam nesse momento. Obrigada. Obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.